Pai do Senhor, meus irmãos, quero agradecer a Deus por essa manhã, louvar a Deus pela vida de todos os queridos e amados irmãos. Nessa manhã eu quero ler um texto bastante conhecido, que Jesus fala sobre a sua pessoa, sobre a pessoa, a igreja, que é João 10:14, que ele diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem-me a mim. Meus amados irmãos, Jesus aqui no capítulo 10 do Evangelho escrito por João, ele dá um maior exemplo de um pastorado. Jesus ele constrói aqui nesse capítulo como deve ser um relacionamento de um verdadeiro pastor para com a sua igreja. Jesus diz que ele é o bom pastor. Ele diz que ele conhece as suas ovelhas e delas ele é conhecido, ao ponto dele dizer que elas não o ouvem estranho, porque elas conhecem a sua voz. E ele diz que o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, é aquele que gasta, é aquele que sofre em prol do seu povo. Eu vejo nos dias de hoje uma dificuldade tão grande de um pastorado, de um relacionamento pastoral com as ovelhas. Eu não sei o que está acontecendo nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Eu não sei se esses pastores, alguns deles, são porque não têm o chamado, ou porque esses homens também não foram preparados como deveria ser, ou então não tem conhecimento da verdadeira igreja de Deus. Porque trata a igreja como se fosse propriedade própria. E o que me assusta é que o apóstolo Paulo ele disse a Timóteo, ele disse: veja como procede diante da igreja de Deus. A igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. Paulo tinha uma preocupação com Timóteo, embora quem conhece a história daquele obreiro sabe que desde a sua meninice era um homem que tinha uma experiência larga com Deus, no conhecimento, conhecia bem o Evangelho, tinha testemunho, mas mesmo assim Paulo tinha preocupação dele proceder de uma forma leviana diante da igreja. E ele disse: até que eu tenha contigo, vê como procede. Então Paulo estava orientando aquele moço, porque ele estava cuidando, não era de uma coisa própria, mas era a igreja do Deus vivo. A igreja que é a coluna e esteio da verdade. Mas o que eu vejo aqui é que Jesus, ele mostra que o verdadeiro pastor é aquele que tem que passar pelo crivo. O crivo não dos homens, mas o crivo das Escrituras. Ele disse: aquele que não entra pela porta não é pastor. E o que Jesus está nos ensinando é o seguinte, é que aqui é o crivo pastoral, é o que é o crivo do obreiro. Aquele que não entrar para a porta, aquele que não submeter, aquele que não entender a sua missão, aquele que não entender a sua responsabilidade, aquele que não entender que a igreja é a igreja do Deus vivo e nós somos conservo dela. Ele disse: se alguém entrar por outro lugar, é ladrão e salteador. Então essa é uma das preocupações que eu vejo que nós vivemos nos nossos dias. Mas Jesus ele nos dá um exemplo. Ele mostra o mercenário, que não é o pastor, que é aquele que só faz barulho, que é aquele que espanca as ovelhas, mas na hora que elas precisam ser socorridas, que ele vê o lobo, que ele vê o perigo, ele foge, afasta-se delas. Mas não é isso que Jesus deseja de mim e do verdadeiro obreiro do Senhor. O que Deus espera de mim não é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Tratar a igreja de Deus do jeito que o povo estão tratando. Eu fico bobo que hoje é como que a igreja fosse um instrumento levantado para servir. Quanto ao contrário, é nós que somos levados para servir. Fala o que bem entende, fala o que bem quer da igreja. Ao contrário do apóstolo Paulo. Paulo sofria todas as consequências para livrar a igreja.
Paulo padecia todas as injúrias da vida. Ele disse, quando nós somos açoitados para que vocês tenham paz, quando somos injuriados para que vocês, somos pobres para que vocês sejam enriquecidos. Hoje está tudo inverso. Ninguém mais quer sofrer pela igreja. Pelo contrário, a igreja tem de apanhar, a igreja tem de ser surrada, a igreja tem de ouvir tudo que as pessoas acham que ela deve ouvir. Será que nós tomamos o lugar de Jesus? Será que a igreja são propriedade nossa? Tem 3 coisas que Jesus falou em Mateus 16. Ele diz que ninguém edifica a igreja. Ele diz, eu edificarei a igreja. Não tem homens que conseguem edificar a igreja, somente Jesus pode edificar a sua igreja. Segundo lugar, ele diz, eu edificarei a minha igreja. A igreja não é de ninguém, a igreja é de Jesus Cristo. E se ela é de Jesus, eu preciso tomar muito cuidado com esse povo que eu estou cuidando, que não é meu, é de Cristo, tem dono. Imagina se você recebe alguma coisa de alguém e só porque não é tua, você vai fazer tudo o que você acha que deve fazer? Isso é um caráter certo? Isso é um caráter cristão? Ou você vai cuidar da melhor forma possível como se fosse sua? Ou melhor, cuidar com mais zelo porque não é sua. E você tem de devolver aquilo melhor do que você recebeu. Essa é a visão que nós deveríamos ter da igreja. Porque a Bíblia diz que Deus deu à igreja. Nós somos da igreja, não é a igreja que é nossa, é nós que somos. Foi dado à igreja, profeta, pastores, evangelistas, foi dado à igreja visando o aperfeiçoamento dos santos. Nós vivemos em prol de servir a igreja de Deus, não a igreja nos servir. Mas Jesus, ele dá um exemplo extraordinário. Ele diz, eu sou o bom pastor. Eu vou diante delas. Elas ouvem a minha voz e não ouvem o estranho. Coisa linda. Conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Como é bom, irmão. Uma igreja que conhece o seu pastor. Um pastor que deixa ser conhecido pelo seu povo. Que constrói um relacionamento. Que a igreja sabe a essência do seu pastor. Que a igreja entende a voz do seu pastor. Agora é duro para um obreiro quando a igreja não ouve a sua voz, porque zoa com uma voz de estranho, causa medo, causa temor. A autoridade de um homem de Deus não está nas suas palavras, a autoridade de um homem de Deus está no seu exemplo. É isso que Pedro diz. Dirigir a igreja de Deus, não com autoritarismo, mas voluntariamente. Não mandando, mas dando exemplo. Quando a igreja conhece o seu pastor, quando o pastor conhece as suas ovelhas, ele sabe dar o alimento na medida. Ele sabe o que ela sente. Ele tem um remédio certo para curá-lo. Ele entende elas nas suas dificuldades. Ele sabe quando ela está aguentando andar ou não, quando precisa carregar no colo. Ele sabe quando ele precisa corrigir, e corrigir não é espancar, advertência não é bater. Pelo contrário, Jesus trata muito sério aquele servo que espancava os seus conservos. Ele disse, um dia eu voltarei e prestarei conta. Que nós possamos amar a igreja de Deus, cuidar da igreja de Deus, como realmente a igreja de Deus e não propriedade nossa. Será que nós vamos cair na mesma cilada dos pastores de Israel, de Ezequiel 34, onde Deus diz que só sabia usar o benefício das ovelhas e nunca sofrê-lo, nunca ir atrás, nunca dar o remédio correto? Ai deles, disse Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê temor, para nós cuidar do seu reino e da sua igreja, da sua noiva. Saiba, quando você trata mal a igreja, você está tratando mal a noiva de Cristo. Não há noivo nenhum que aceita ver sua noiva sendo maltratada pelos outros.
Se você foi dado à igreja para cuidar, visando o aperfeiçoamento do santo, devemos nos sofrer para que o objetivo de Jesus seja alcançado, que é o aperfeiçoamento, não espancamento. É para tirar a ruga, não criar feridas. Era para tirar as manchas, não manchá-la de mágoa, de tristeza, de amargura. Medita nisso, pensa nisso. E essa palavra que eu estou trazendo nessa manhã é para obreiros, para lideranças, para que a saiba, entenda a sua chamada, entenda o propósito que Deus te chamou e saiba o que é a igreja de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe.